Graças a Deus. Neste momento eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos no templo da Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, aqui na cidade de Souza, sertão da Paraíba. Hoje, domingo de 2020, onde nós vamos estudar mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, onde todo este segundo trimestre do ano de 2020 estamos estudando sobre o assunto a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento já quero convidar você aí na sua casa. Louvado seja Deus. Nós pedimos, se você puder compartilhar essa live, compartilhe. Louvado seja Deus, para que outras pessoas, outras vidas também, possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Fazendo isso, você está ajudando a obra de Deus, ajudando o reino de Deus a crescer em nome do Senhor Jesus. Então, neste momento, vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã, primeiramente, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de vida que o Senhor nos concede a cada um, pelo fôlego de vida, meu Pai, também, porque a Tua palavra diz que nós devemos dar graças a Deus em tudo. Então nós estamos aqui, Pai, louvando o Senhor, engrandecendo o Teu santo nome, pedindo, Pai, que nesta manhã o Senhor nos direcione na Tua palavra, Pai, que, aleluia, vidas possam ser alcançadas, meu Pai, pela Tua palavra, porque o nosso objetivo, Senhor, esta manhã é de levar o verdadeiro evangelho genuíno, a Tua palavra verdadeira, a Tua palavra que liberta, que transforma a vida do mais vil pecador. Pai, nós queremos apresentar cada lar, queremos apresentar cada família agora neste momento. Pai, toma a liberdade nesta manhã de entrar, Senhor, nos lares, a qual, meu Pai, aleluia, precisa urgentemente do Teu milagre. A família, meu Pai, que está precisando, aleluia, louvado seja, tem alguém enfermo neste lar, nesta família. Deus, que o Senhor possa entrar com uma cura divina. Deus, que o Senhor possa restaurar a saúde daqueles que estão enfermos, meu Pai. É assim que nós oramos, meu Pai, agradecidos nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nessa oportunidade, já quero convidar a nossa irmã Maria Isabel para louvar justamente com a igreja que está em casa também, aleluia, adorando o nome do Senhor Jesus. Irmã Maria Isabel. Quero saudar todos os nossos irmãos e ouvintes com a paz do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus com alegria nesta manhã, pois Deus tem muita coisa para nos ensinar hoje. Amém, meus irmãos? Hino de número 141 da harpa cristã. Louvado seja Deus. 141. Guia-me, meu Senhor, eu seguirei por Teu amor. É Sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em Te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o Teu querer, gozo me traz.
obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Medo, meu Senhor, do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus é bom, louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar também o hino de número 1 da harpa cristã. O hino primeiro da nossa harpa, com muita alegria, você que está na sua casa. Vamos adorar o nome do Senhor neste domingo que o Senhor fez para que nós nos alegremos nele. Chuvas de graça. Deus prometeu com certeza, chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado do amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda
Louvado seja Deus. Vamos louvar o hino de número 205 da harpa cristã. Louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça em mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvens celestes, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nos podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa o teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus, glórias ao Senhor. Deus seja Louvado seja Deus. Graças a Deus, né? Graça, a graça de Deus revelada. Louvado seja Deus. Porque se nós estamos aqui, foi por causa da graça de Deus. Porque graça, meus irmãos, é favor imerecido. Que nós não merecíamos estar aqui, louvado seja Deus. Porque a Bíblia nos diz que todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, aleluia, nas nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui, louvado seja Deus. Graças a Deus. Neste momento, já quero convidar o nosso irmão Tiago Leonardo para fazer mais uma oração, para poder nós iniciarmos a nossa aula no nome de Jesus. Pai do Senhor a todos os nossos irmãos. Jesus, mais uma vez estamos aqui nessa manhã para aprender a Tua Palavra. Que nessa manhã a Tua graça mais uma vez possa nos alcançar. Que cada pessoa que está acompanhando essa live possa ser edificada, possa ser fortalecida, possa ser alimentada. Que aqueles que não Te servem, que aqueles que ainda não Te aceitaram, que todos os impedimentos, as cadeias, as algemas, os grilhões possam cair por terra nessa manhã. Mais uma vez fala conosco, Jesus, nos instrua, Espírito da verdade, que o Senhor possa nos dar graça, entendimento e compreensão, em nome de Jesus.
Graças a Deus. Deus continue abençoando nosso irmão Diácono Leonardo, no nome de Jesus. Mais uma vez, quero pedir a você que está nos escutando, compartilhe, louvado seja Deus, essa live. Também você pode fazer a sua pergunta aí, porque no final nós vamos estar respondendo no nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à lição de número 5. Louvado seja Deus, nosso segundo trimestre do ano 2020, onde estamos estudando sobre a igreja eleita. E hoje, um assunto maravilhoso da parte de Deus. A lição de número 5: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Louvado seja Deus. Vou ler mais uma vez para você ter uma noção quanto essa lição vai ser abençoada. Só pelo título nós vamos saber, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Louvado seja Deus. E o texto áureo diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. A verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Louvado seja Deus. A nossa leitura bíblica em classe, também na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao versículo 10. E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andaste nelas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, neste momento já quero passar para o pastor Edmundo, que vai nos trazer esta lição abençoada no nome santo do Senhor Jesus. Pastor Edmundo. Meus irmãos, recebam a doce paz de nosso amado e soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha abundar em vossos corações, no nome santo de Jesus. Esta manhã estamos na casa do Senhor, no dia do Senhor, para aprendermos a palavra do Senhor, que é a Santa Bíblia Sagrada. Glória a Deus, que todos nós venhamos ser ricamente enriquecidos
por esta lição tão preciosa, nós iremos estudar hoje. Como o nosso irmão cooperador José Nildo falou, você pode formular perguntas dentro do assunto da lição, será estudado nesta manhã, e você pode escrever na sua live a sua pergunta, o irmão Lucas estará anotando, e no final estaremos lhe respondendo de acordo com as escrituras, tá bom? E também você pode escrever em nosso canal no YouTube, tá? Você pode escrever em nosso canal, que é Assembleia de Deus MSBC Souza PB. Assembleia de Deus MSBC Souza PB. Escreva em nosso canal, aperta o sininho, clica lá, viu? No nome de Jesus, você estará nos ajudando. Queremos chegar pelo menos a 1000 pessoas, tá? Precisamos chegar. Nos ajude no nome de Jesus. E também nós estamos transmitindo pelo nosso Facebook, que é Edmundo Evangelista, e também pelo Instagram da igreja, que nós criamos justamente para alargar mais as nossas fronteiras, né, na transmissão. E nosso Instagram é ADSBC Souza, ADSBC Souza, tá bom? Muito bem, vamos para o assunto da lição. Uma frase que eu aprendi aqui no sertão, que o assunto é por demais de bom. Vamos para a Bíblia, né? Vamos para a lição. Os irmãos estão comigo aqui, pode sentar. No nome de Jesus, glória a Deus. Nós estaremos estudando hoje, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. O texto áureo diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Nós, estando ainda mortos em ofensa, o amor de Deus manifestou-se a nós. É o que disse Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Ele diz: porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Vamos para a introdução da nossa lição. Você que está na sua casa, nos acompanhando, eu peço, no nome de Jesus, pega a sua Bíblia, desligue o que você estiver fazendo, vamos juntos aprendermos a palavra santa do Senhor, no nome do Senhor Jesus, para o seu crescimento espiritual. E o teu crescimento vem pela sua atenção que você dá à santa palavra de Deus. Quanto mais atenção você dá à Bíblia, mais a sua alma se alimenta, mais você cresce. Porque muitos cristãos, às vezes, são crentes antigos, mas não crescem porque falta apetite para alimentar. Ou seja, a palavra de Deus, ela é pão, e também ela é leite, que dá o crescimento. Mas é necessário nós termos apetite pela santa palavra do Senhor, nosso Deus. Vamos à introdução. A presente sessão da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo Jesus. Estaremos estudando hoje Efésios capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 10. Desse verso, esse capítulo, meu dizendo, esses 10 versos, eles rezam vários assuntos, mas que são harmônicos, né? Nós estaremos estudando eles hoje, que é o estado do homem caído, a misericórdia de Deus estendida a esse homem caído, a obra de Cristo no homem, o meio de salvação deste homem, a posição que Deus colocou este homem agora ressuscitado em Cristo, a posição que ele está agora em Cristo. E para quê? Para quê?
O primeiro tópico da lição fala: antiga natureza morta em ofensas e pecados. O primeiro subtópico disse a nossa condição anterior. O segundo subtópico disse nossas ofensas e pecados. Primeiro subtópico: a nossa condição anterior. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa do grego é pratomas, que tem o sentido de passo em falso, de forma deliberada. O termo para pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem, sua natureza decaída, é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus, ou separa a criatura do seu Criador. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer a voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Olha, Paulo disse no versículo de número 1: e vos vivificou. A palavra vivificou quer dizer, vos deu vida novamente, vos deu vida de novo. Estando vós mortos, olha a condição do homem: morto em vossas ofensas e pecados. A palavra morte, etimologicamente, quer dizer separação. Então o homem, quando morre fisicamente, o espírito e a alma estão separados do corpo. A morte espiritual é estar separado de Deus. E morte eterna é partir para uma eternidade sem Deus, ou seja, passar uma eternidade, viver uma eternidade eternamente separado de Deus, que é horrível, né? Horrível. Misericórdia. Que Deus guarde a minha alma, que Deus guarde a sua alma também desse fim tão trágico, né? Fim tão horrível, né, irmão João Henrique? Tão terrível. O estado do homem está morto, quer dizer, está separado de Deus. E se você olhar Isaías, no capítulo de número 59, versículo de número 1 e o versículo de número 2, vai descrever o estado deste homem morto espiritualmente. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as nossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem-se o rosto de vós para que não vos ouça. Olha aqui, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha em casa, o estado do homem caído. O problema não está em Deus, o problema está no homem. Que o texto fala: eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida, ou seja, ela está estendida para o homem. Os ouvidos de Deus também não estão agravados para não poder ouvir o homem. Mas o texto fala assim: mas vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus, e as vossas iniquidades encobrem-se o rosto de vós para que não vos ouça. Então o problema está no homem, não está em Deus. Quer dizer, o pecado do homem faz um muro de contenção entre criatura e Criador. O homem está separado de Deus, por isso que ele está morto. O homem sem Deus, ele está morto em ofensas e pecados, por isso que ele precisa receber vida novamente. E somente Deus, né, que nos criou, pode dar vida novamente a esse homem morto, que na doutrina da salvação se chama regeneração, né? Que é regenerar, que é gerar de novo, né? Ou novo nascimento, que é dar vida de novo ao homem morto em ofensas e pecados. Agora,
quem assim vive, ele está morto enquanto vive. Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 6. Quer dizer, o homem sem Cristo, ele está vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Guarda isso. Ele é um vivo morto. Eu vou traçar um conceito com você aqui que me ouve. O homem sem Deus, ele morre 3 vezes. O homem sem Deus, ele morre 3 vezes: morte física, morte espiritual e morte eterna. O homem regenerado, se Jesus não voltar, ele só vai morrer uma vez, somente fisicamente. Ele está vivo. O crente neste mundo, ele está vivo fisicamente e vivo na alma, vivo no espírito. O homem sem Cristo, ele está vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Por isso que ele precisa de um poder superior para operar nele essa nova vida. E o morto não tem poder de vivificar-se a si mesmo. O morto não tem poder de vivificar a si mesmo. Por isso que as obras do homem não podem salvá-lo, porque ele está morto. Então ele precisa de um poder superior que opere nele, gerando vida, que o ressuscite, que tire desse estado de inércia. E esse poder é Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Segundo subtópico: nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrito por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas e adotadas na vida passada daquela pessoa, né? Antes da regeneração. Olha o estado do homem. Vou ler com você aqui 2 textos. Olha só o que disse primeiramente o texto de Efésios: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha só, olha o que disse Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 10 e o versículo 11. Olha o estado do homem: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É o que alguns de vocês têm sido, vocês já foram, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito do nosso Deus. Paulo está dizendo aqui o estado do homem irregenerado ou não regenerado. Quer dizer, ele anda em devassidão, anda em idolatrias, anda em adultérios, anda com sentimentos efeminados, ele anda em sodomia, com todo tipo de imoralidade sexual, ele anda em ladroices, ele talvez é avarento, quer dizer, possuído pelo dinheiro, ele anda em bebedeiras, ele é um maldizente, ele anda em roubalheiras, né? Em mentiras e daí por diante. Quer dizer, ele não comete um erro, ele comete outro, mas ele é pecador por natureza. Você entende, o pecador peca porque ele tem a natureza inclinada pelo pecado. Então o homem peca porque ele é pecador, ele tem uma natureza pecaminosa, e já nasce com essa natureza, ele herda ela desde que nasce. Um dia, um empresário aqui da cidade, conversando comigo, ele disse: pastor, a minha filha é uma anjinha recém-nascida, sem pecado. Eu falei assim: opa, você está enganado, rapaz.
Eu falei assim: não, pastor, já vem você, pastor. Eu falei assim: sim, sua filha não é uma anja. Uma, primeiramente, que não tem anja. Não tem anja. A Bíblia só fala de anjo. Não está no feminino, só masculino. Segundo lugar, ela não é uma santinha, como você fala. Por mais que ela esteja no período da inocência, mas ela é pecadora. O salmista diz, Salmo 51, ele fala: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então o ser humano, ele já nasce com a natureza pecaminosa. Você quer um exemplo? Pode observar com uma criancinha de 6 meses, 8 meses de idade. Quando ela quer alguma coisa, ela fica fazendo pirraça para a mãe. Mozenil tem uma netinha, não sei se ela faz isso. Faz isso, né? Fica fazendo pirraça para a mãe. E se não tomar cuidado, ela dá um tapinha no rosto da mãe, no rosto do pai, se não dá o que quer. Então, isso aí já está o quê? Revelando a natureza má que está no ser humano, né? Por isso que Paulo diz: em mim não habita bem algum, por causa dessa natureza decaída. O homem está morto, está separado de Deus por causa do pecado. Paulo fala assim: e andaste segundo o curso deste mundo. Quer dizer, os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto, a mentira. Paulo dá uma lista aqui, que eu quero ler esse texto com vocês. O estado do homem irregenerado, como ele anda. Na carta aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 22 ao 32. Fiz questão de grifar, quero ler com vocês. O estado, o tipo de pecado que o homem regenerado anda praticando. Olha só, versículo de número 22 ao 32, que diz: que quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovais no espírito do vosso sentido, e revistai-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha o que ele fala: pelo que deixar a mentira, falar a verdade a cada um ao seu próximo, que somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deslugar o diabo. Olha só, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Olha, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra impura, mas só que for boa para promover a edificação, para que aquele que ouve pode dar graças, né? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da vossa redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer, nós andávamos praticando tantos tipos de pecados, alistado nesse texto, e também em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, que eu citei para você. Nós andávamos praticando isso, mas Paulo disse no versículo 22, quanto ao trato passado, ou seja, quanto à velha vida, quanto às práticas antigas, ele está dizendo o quê? Despojai-vos do velho homem. A palavra despojar quer dizer tirar roupa. Despojar quer dizer tirar roupagem. Ou seja, tirai a roupagem velha do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências e enganos do pecado. E ele fala assim, ó, versículo 24: e revistai-vos do novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então Paulo está dizendo o quê? Quer dizer, o homem regenerado, ele não pode mais andar com a roupagem espiritual do homem irregenerado. Quer dizer, não pode mais andar praticando as obras do velho homem. Um dia um irmão falou comigo assim, porque uma pessoa tinha zombado dele porque ele é crente.
Aí ele falou assim: ó, rapaz, não me provoque não, que eu sou crente, mas esse dedo aqui não é não. Quer dizer, ele está dizendo que ele ainda não é regenerado, que o homem regenerado, ele é despido do velho homem e ele é vestido do novo, é despido das velhas práticas. Quer dizer, aquilo que furtava, não furta mais, trabalho com as mãos. Paulo disse: para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Que mentia não mente mais. Pode observar, quando Jesus ele salvou a mulher pecadora apanhada em pleno ato de adultério, no Evangelho de João capítulo 8, versículo 1 ao 11, ela ia ser morta por apedrejamento. Jesus, quando os acusadores chegam diante dela, diz: mestre, essa mulher foi apanhada em pleno ato adulterando, e a lei nos manda que as tais sejam apedrejados, mas tu o que diz? Jesus ficou em silêncio, começou a escrever no chão. Os acusadores insistiram: mestre, a lei nos manda que as tais sejam apedrejadas, e tu o que diz? Jesus, calmo e mansamente, ergue os olhos e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que atire contra ela a primeira pedra. Seja o primeiro. Jesus abaixou e continuou a escrever. Eu não sei o que ele escrevia, se é graça. Quando ele ergue, estava só Jesus e a mulher. Ou seja, Jesus advogou a causa da mulher, apelando para a consciência deles. Que a consciência de todos pesava. Todos eram pecadores. O sujo falando do mal lavado. Quando Jesus pergunta a ela: mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Era tremendo, morrendo de medo de ser apedrejado por Jesus, ser condenado por ele. Deus disse: mulher, nem eu te condeno. Mas olha a mensagem de Jesus: mas vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Quer dizer, eu lhe perdoo. Você está perdoada, mas pare de pecar. Quando Jesus salva uma pessoa, ele salva do pecado, mas ele deixa a mensagem para a pessoa: mas pare de pecar. Ou seja, uma pessoa que nasceu de novo, que recebeu vida em Cristo, ele não tem mais prazer em andar no pecado. O pecado não faz bem para ele mais. Olha, quando Jesus cura aquele paralítico do Evangelho de João capítulo 5, da porta formosa, o homem estava ali há 38 anos, era paralítico, estava deitado em uma cama. É uma festa em Israel. Jesus vai à festa, não entra no templo, vai a uma das portas, e ali tinha um tanque chamado Betesda. Na porta das ovelhas tinha um tanque chamado Betesda. Para Betesda quer dizer casa de misericórdia. Jesus chegou, tinha ali vários doentes, paralíticos, enfermos, porque periodicamente acontecia um fenômeno sobrenatural da parte de Deus ali, que um anjo descia e agitava as águas, e o primeiro que, vendo o movimento das águas, descer seu tanque, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Diz a Bíblia: Jesus chegou, vendo um homem paralítico, e sabendo que ele estava nesse estado há muito tempo, há 38 anos, o Senhor Jesus olhou para ele e fez uma pergunta: tu queres ficar são? Ele disse: Senhor, não tem ninguém que quando a água é agitada me coloque no tanque. Enquanto eu tento ir, vai outro antes de mim. Jesus libera uma palavra de autoridade dizendo: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Na mesma hora o homem recebeu a cura, colocou a sua cama nos ombros, saiu pulando, saltando, dando glórias a Deus. E os religiosos da época o censuraram, dizendo: é sábado, não é lícito você carregar a sua cama, hoje é sábado, não pode trabalhar. E aquele homem disse: aquele que me curou, ele me disse: toma a tua cama e anda. Isso que se eu estou trabalhando hoje,
foi porque Jesus me deu saúde e porque Jesus me mandou trabalhar. Glória a Deus. No outro dia, Jesus o encontra no templo. Ele estava agora não na porta mais, estava no templo. Jesus o encontra. E Jesus fala assim com ele: você já está são, não peques mais, para que não lhe suceda algo pior. Quer dizer, você já está são, eu já lhe curei, você já tem saúde, agora não aproveite a saúde que eu lhe dei para o pecado, porque não vai te suceder coisa pior. Seus pecados podem te levar para o inferno. Quer dizer, a enfermidade te levou a ficar no leito 38 anos, mas o pecado pode te levar a uma eternidade nas trevas. Pois Jesus disse: não peques mais, para que não suceda coisa pior. Vamos voltar à lição, senão eu começo a pregar. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Paulo fala assim, ó: segundo costumes, andar segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como imoralidade, furto, mentiras. Uma constatação de que o salvo não deve tomar forma do mundo e relativizar o pecado, e muito menos ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. Tem pessoas que tentam, se harmonizar com o mundo, porque não querem colidir, não querem desagradar, não querem andar na contramão. Meu amigo ouvinte, ser salvo é andar na contramão. Paulo disse em Romanos capítulo 12, vou dizer, versículo 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, olha só, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele fala: não vos conformeis. A palavra não vos conformeis quer dizer, não vos moldai-vos com os moldes do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, se olhar Atos capítulo de número 2, versículo de número 40, Atos 2, versículo 40, quando aquela multidão de quase 3.000 almas se converteu ao Senhor em um só dia, em uma só pregação, de manhã, mais ou menos uma hora dessa, glória a Deus. Jesus estava salvando uma multidão de quase 3.000 almas. Foi a inauguração da igreja na cidade de Jerusalém, no dia de Pentecostes, às 9 horas da manhã. E a primeira pregação de Pedro se converteu quase 3.000 almas. E a mensagem de Pedro para eles em Atos 2,40 foi: salvai-vos desta geração perversa, salvai-vos desta geração corrompida. Meus irmãos, é a Bíblia e a mesma mensagem para mim e para você. Olha o que disse Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, versículo 15, Filipenses 2,15: para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, mas no meio da qual vocês deveis resplandecer-vos como astros, ou como luzeiros do mundo. Glória a Deus, é a posição do crente em Cristo Jesus. Glória a Deus. Filipenses 2, versículo de número 15. Glória a Jesus. Crente inconformado, crentes inconformados, é o que Jesus conta e procura os inconformados. É um tema precioso, né? A pregação. Jesus procura os inconformados. Glória a Deus. Vou preparar uma doutrina sobre isso. Jesus procura os inconformados. Falei esses dias sobre
3 tipos de pessoas, 4 tipos de pessoas Deus procura na terra, eu posso acrescentar mais um. Jesus procura os inconformados, que não conformam com este mundo. Paulo diz em Filipenses 2,15: não vos conformeis, viu? Mas sejais, brilhai como astro no mundo. Porque Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo número 5, versículo número 13, 14, 15, 16: vós sois o sal da terra. Se o sal tornar-se insípido, o que se há de salgar? Ele diz: vós sois a luz do mundo. Não acende a candeia e coloca no lugar escondido, mas coloque no velador, para iluminar toda a casa. Versículo 16, ele disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ou seja, o crente que recebeu vida em Cristo Jesus, ele brilha para a glória de Deus. Não sei nem falar que é crente, só o brilho de Cristo nele faz a diferença. Você não dá rotando: eu sou crente, sou crente, sou crente. Não, deixa Cristo falar por você. Vê se você está em um lugar, as pessoas olham e falam: você é crente, né? Você é crente, você é crente, porque o brilho de Cristo Jesus faz a diferença. Glória a Deus. Malaquias 3,18: e vereis outra vez a diferença, né? Entre o justo e o ímpio, entre o servo a Deus e o que não serve. Faz a diferença. Quem recebeu vida e quem está morto, gente. Tem diferença. Tem diferença entre o vivo e o morto. Põe um corpo vivo e um corpo morto. Tem diferença. O corpo vivo está frio. Desculpa, o corpo vivo está quente. O corpo morto está frio. O corpo vivo fala. O corpo vivo tem sentimentos, sente dor, sente alegria. É ou não é? Tem emoções, e o morto não sente mais nada, porque já morreu. Andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade. 2 textos que eu quero ler convosco. João capítulo de número 12, versículo 31, e 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes, incrédulos. João capítulo 12, verso de número 31. Você que está na sua casa, nos acompanhe na sua Bíblia. Vamos lendo as escrituras, que nós crescemos nela. 12, 31. Mas agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Guarda bem essa expressão: será expulso o príncipe deste mundo, e nada tem em mim, disse Jesus. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo número 4: mas os quais o Deus desses séculos cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória, resplandeça a luz, o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quer dizer, o homem irregenerado, ele está sob a influência do maligno, que é chamado, Satanás aqui é chamado o príncipe deste mundo e Deus deste século. Ele é príncipe deste mundo. Ele tem um sistema orquestrado. Observar no Evangelho de Mateus capítulo de número 4, na tentação do Senhor Jesus, no terceiro estágio da tentação, Jesus é levado a um monte muito alto. A Bíblia Sagrada não descreve qual monte, e Satanás mostra a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse a Jesus: tudo isso é meu, e tudo isso eu te dou, se tu prostrares e me adorares. Disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Glória a Deus. Satanás então, chamado príncipe deste mundo, Deus desse século, ele diz que tem um reino, tem glória, mas a glória de Satanás, ela é inglória, ela é movediça, é só para este mundo,
uma glória de prazeres, é chamado de Deus cego, e cegou o entendimento do homem. Então o homem que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, está cego no entendimento a ponto de chamar o bem de mal. Chama o bem de mal, o mal de bem. Chama a luz de trevas, trevas de luz. Chama o doce de amargo, amargo de doce. E daí por diante. Quer dizer, eles zombam de Deus, escarnecem de Deus, despreza Deus, xinga Deus, maldiz Deus, nega a existência de Deus, diz que Deus não existe, porque ele está cego pelo pecado. O Deus cego, que é Satanás, cega o homem no entendimento com o pecado. Satanás usa o pecado para cegar o entendimento do homem. Mas uma coisa, tanta prova disso, que o homem sem Deus, ele está sob a influência do mal. Sob a influência do mal. O que leva o homem a beber? A influência do mal. O que leva o homem à violência? A influência do mal. O que leva o ser humano ao estupro? Gente, um homem estuprar uma senhora de 80 anos de idade é o cúmulo. Um homem violentar uma criancinha recém-nascida é o cúmulo. O que leva a isso? É a influência do mal. Um homem ter relação com outro homem, que é isso, influência do mal. Uma mulher ter relação com outra mulher é influência do mal. O homem abandonar a sua família e viver com outra aventura é influência do mal. Tudo isso, o homem andar na praticidade da mentira, do engano. Guarda bem, agentes públicos têm que desviar milhões e milhões da saúde, segurança pública, educação, para viver em prazeres. O que é isso? E mentir com a cara deslavada, dizendo que é honesto. O que é isso? Influência do mal, né? E daí por diante. O homem, em nome de uma religião, cometer violências. O que é isso? Influência do mal. Então Satanás, ele opera no mundo, ele não está solto. Desculpa, ele não está preso, ele está solto. Apocalipse capítulo 12, versículo 12, fala assim: ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele está solto, roubando, matando e destruindo. Todo dia você vê as obras dele, infelizmente. Todos os dias você vê as obras do adversário. Então, você liga a televisão, dá nojo, viu? O sistema telejornais, dá nojo, viu? Dá nojo. Ele só fala de violência, 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 violência. Teve uma era atrás, só falava de corrupção, 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 todo dia, todo dia. Dá nojo, dá nojo, dá nojo, viu? Por quê? Na verdade, muitas vezes uma parte da mídia, ela atua como se fosse o esgoto do mundo dentro da casa das pessoas. O esgoto do mundo. O esgoto, levando. O esgoto serve para quê? Para transportar todo tipo de sujeira. Se você não tomar cuidado, você adoece, fica depressivo, com medo, com pânico. O síndrome do pânico, né? O ser humano hoje tem medo de tudo, porque a mídia leva para sua casa todo tipo de notícia ruim. Porque Satanás, o Deus desse século, o príncipe deste mundo, viu? Fez nós roubar, matar e destruir. E esse tem feito isso. E ele tem pressa, que ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então cabe a você, amigo ouvinte, refugiar debaixo do sangue do Cordeiro, debaixo das asas do Onipotente. Você estará guardado e ele não poderá lhe tocar. Glória a Deus. Vamos lá para o próximo tópico. Não, ainda neste tópico, né? Que fala assim: mas mais adiante da carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal, e contudo não é necessário temer. Exaltou a Cristo acima de todos eles. Versículo de número 21, o apóstolo Paulo fala assim, capítulo 1, verso número 21, o apóstolo diz assim, vou ler com você a partir do versículo 19.
E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, Paulo disse que Cristo Jesus está assentado acima de todo principado, todo poder, toda potestade e domínio, que se nomeie não só nesse século, mas também no vindouro. Cristo Jesus é Senhor de todos, para a glória de Deus Pai. Então não precisamos temer, que nosso Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Eu até postei ontem um comentário, ontem à noite, no Facebook, dizendo que nós, cristãos, estamos em uma luta, uma guerra espiritual, lutando contra seres espirituais, usamos armas espirituais, por isso que nós precisamos sermos crentes espirituais. Essa é a mensagem que eu postei ontem. Vou repetir para vocês, se você não leu. Nós cristãos estamos em uma guerra espiritual, lutando contra seres espirituais e usando armas espirituais. Por isso que nós precisamos sermos crentes espirituais, no nome de Jesus. Que as armas da nossa milícia não são carnais, disse Paulo, mas espirituais, são poderosos em Deus para a destruição de fortaleza. Arma o poder do nome de Jesus. Satanás não suporta, os demônios não suportam esse nome. Pode observar que quando tem alguém possesso de demônio em uma casa e manda chamar um crente, quando o crente chega, tem 10 homens ali segurando um endemoniado que talvez não consegue segurar. Quando chega um crente consagrado, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, o demônio logo exclama na boca daquela pessoa: o que você veio fazer aqui? Eu te odeio. Ou seja, graças a Deus que Satanás nos odeia, e nós sabemos que ele nos odeia. Por que ele nos odeia? Porque nós não somos dele, nós somos de Cristo, nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro, e ele não pode nos tocar, diz a Bíblia Sagrada. Então o ódio dele é esse, que o mundo jaz no maligno, mas a igreja está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. O mundo pertence ao reino das trevas, o cristão salvo pertence ao reino da luz. Glórias ao Senhor Jesus. Então o inimigo range de raiva, de ódio de um cristão salvo, porque a igreja neste mundo é uma pedra no sapato do diabo, se é que tem sapato, é uma pedra no sapato de Satanás, porque ele não faz mais desgraça neste mundo, porque a igreja, a coluna e firmeza da verdade está no mundo, disse Paulo em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então Satanás, ele odeia a igreja. Se ele pudesse, ele acabava com a igreja. Não é à toa que a igreja é perseguida. A igreja é perseguida porque o que está de trás de uma perseguição? A ação do inimigo pode trazer toda a perseguição contra a igreja, porque a igreja opõe-se a um sistema orquestrado por ele. E a igreja fala a verdade, prega a verdade, ama a verdade, vive a verdade, espera na verdade, está firmada na verdade. A igreja não está mais firmada em mentiras, que o diabo, ele tem uma filha, e a filha dele se chama mentira. E o mundo talvez se firma em mentira, mentira de discurso de homens políticos mentirosos, que faz até pessoas chorar. São tão hábeis na arte da oratória, da eloquência, da retórica, que faz pessoas chorar com seus discursos. Mas talvez são discursos mentirosos, mas o Senhor Jesus é a verdade, e a igreja está firmada na verdade, e da verdade a igreja não sai.
Glórias ao Senhor Jesus. Satanás odeia a igreja por causa da verdade. Se você serve a Jesus, está sendo odiado, é por causa da verdade. É a luz de Cristo Jesus que está brilhando na tua vida. Conta-se, né, que a cobra perseguia a vagalume, queria devorá-la de todo jeito, queria devorar a vagalume, queria acabar com a vagalume. A vagalume fugiu. Já cansado de tanto fugir da cobra, ela parou e falou: dona cobra, me permita fazer 3 perguntas. A cobra respondeu: eu não costumo abrir exceção, mas como vou te devorar, faça. A vagalume perguntou à cobra: você se alimenta de vagalume? A cobra disse: não. Eu já te fiz algum mal? A cobra respondeu: não. E por que então você quer me devorar? A cobra responde: porque o seu brilho me incomoda. Eu não suporto ver você brilhar na minha frente. Ou seja, a glória de Deus na igreja incomoda o sistema maligno. A glória de Deus na igreja. Mas Satanás, queira ou não, a igreja está no mundo, e é a coluna e firmeza da verdade, e ela deve brilhar como luzeiro no mundo, inconformada, na contramão de um sistema, respeitando autoridades, mas na contramão de um sistema que jaz do maligno. Glórias a Jesus. E Satanás não pode destruí-la. Você estudar a história, ao longo da história, desde que a igreja nasceu, foi inaugurado no dia de Pentecostes na cidade de Jerusalém, no ano 33, 50 dias, às 9 horas da manhã. Desde aquele dia a igreja é perseguida. Ela é perseguida, mas nunca destruída, porque Jesus deixou a palavra para a igreja no Evangelho de Mateus capítulo 16, versículo 18: sobre esta pedra que é o Cristo edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus que falou, está falado, pronto. Satanás, os seus agentes, pode espernear, os homens podem criar planos malignos contra a igreja, mas derrotado é você e não a igreja, no nome de Jesus. Derrotado é o que levanta contra a igreja, não a igreja, que a igreja é mais do que vencedora em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Vamos caminhar, o assunto é bom. Nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós andávamos. Por isso que as pessoas falam assim, ó: você já, fulano tal, já roubou, já matou, já fez isso, agora diz que é salvo. Paulo disse: nós andávamos, agora não ando mais, né, meus amigos? Andava, não ando mais. Glórias a Jesus. Era, mas não é mais. Vou reler com você, ou ler novamente o texto com você de 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número capítulo 6, versículo número 10 e o versículo 11. Olha o que diz o apóstolo Paulo: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas no versículo 11 Paulo fala assim, ó: e é o que alguns têm sido, alguns de vocês já foram, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Paulo alista aqui uma série de pecados que o homem irregenerado pratica, mas Paulo fala assim, ó: mas vocês já foram, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito do nosso Deus. Quer dizer, vocês já foram no passado, agora vocês são nova criatura. Glórias a Deus. Querido ouvinte, se alguém lhe acusa pelo seu passado, olha o que Jesus fez na tua vida. Quando Martinho Lutero realizava a reforma protestante na cidade de Wittenberg, na Alemanha, no ano 1522, Satanás uma vez apareceu a ele em sonho e começou a acusar dos seus pecados, dizendo: Martinho Lutero, você cometeu tal pecado, que abriu-se, desenrolou um pergaminho diante dele. Naquele pergaminho tinha todo tipo de acusação. Martinho Lutero disse: é verdade, Satanás,
Todas as acusações que você me faz é verdade. Todos os pecados eu cometi. Mas uma coisa você esqueceu: que o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. Eu praticava, mas não pratico mais. Assim é, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17. Glórias a Deus. Nós andávamos segundo o curso deste mundo e dos pensamentos, referindo-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. E a natureza humana, ela é má, viu? Olha só, a natureza humana, ela anda fazendo o mal. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e práticas de todo desejo desordenado da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove, quer dizer, foi da vontade do Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Olha só, quando Paulo inclui aqui o ser humano decaído, inclinado para o mal, olha só o que disse o profeta, ou melhor dizendo, o próprio Deus falou em Gênesis 6:5. Gênesis capítulo 6, verso de número 5. O Senhor Deus diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Quer dizer, o homem caído, ele não tem como produzir o bem. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 7, versículo 18 ao 20. O homem decaído, essa natureza é má continuamente. Romanos capítulo 7, versículo 18 ao versículo 20. Mas isto, pois assim como capítulo de Romanos 7, 7, 18, que Paulo diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo fazer o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Amém? Então Paulo está dizendo que ele desejava fazer o bem. Ele fala da sua vida irregenerado, do homem não regenerado aqui. Paulo não está falando do novo Paulo agora. Ele está falando do homem sob a lei do pecado. Ele disse que ele desejava fazer o mal, mas é o pecado que respondia. Ele disse: eu quero fazer o bem, mas o mal não deixa. Por isso que Jesus, quando foi chamado de bom, ele disse: não há bom senão Deus. Mateus capítulo 7, versículo 7 ao versículo 10, Jesus falou assim: pedi, dá-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abri-se-vos-á. Diz: quem pede recebe, quem busca acha, quem bate se abre. Ele fala assim no versículo 9: qual dentre vós é o homem? Se o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Pedir peixe, vai lhe dar uma serpente? Pedir ovo, vai lhe dar um escorpião? Jesus fala assim: ó, se vocês sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. Jesus fala: vocês sendo maus, eles estão o que? Denunciando a natureza má. Não é que os discípulos só faziam o que é mal, não. Deus está falando o que? Essa natureza de vocês, ela é má. Mesmo assim, vocês ainda fazem alguma coisa, né? Vocês dão o filho, pede pão, vocês não dão uma pedra para ele, vocês dão pão mesmo. Deus fala: quanto mais vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Glórias a Jesus. Vamos lá para o segundo tópico, né? Vivificados pela graça. Então eu mostrei para vocês o estado do homem caído. Ele não produz o bem, só produz o mal. Ele deseja fazer o bem, mas o mal responde. Você pode observar. Você pode dizer que é bom. Ah, eu sou bom, tal. Deixa alguém pisar no seu carro, ver se você é bom. É o estado do homem caído.
Deixa alguém pisar no seu calo e fazer o mal. Às vezes o camarada compra uma arma e vai vingar, né? Porque a natureza dele, ela é má. Mas esse homem regenerado agora em Cristo Jesus, se alguém lhe faz o mal, ele vai chorar aos pés de Jesus e liberar o perdão, como Jesus fez na cruz, quando era cuspido, zombado, vituperado. Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Vai ver Estevão, um discípulo de Jesus, fazer o mesmo, em Atos capítulo 7, o Estevão sendo apedrejado, pondo de joelho, cheio do Espírito Santo, olhou para os céus, ele diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Quer dizer, o homem regenerado, quando alguém lhe faz mal, ele perdoa, porque olha o que disse o Senhor Jesus, aqui usando o apóstolo Paulo, na epístola aos Romanos, capítulo de número Romanos, capítulo número 12, versículo de número 14: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoei. Ontem alguém até me fez uma pergunta sobre isso, se o crente pode amaldiçoar. O texto está dizendo: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Quer dizer, não torneis mal por mal. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Você que está me ouvindo, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, que fazendo isso, amontoará brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer o mal, não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então o homem regenerado, ele não consegue praticar isso. Por exemplo, quantas pessoas um amigo o trai, para ele, que o amigo morreu ali. Eles uma amizade construída há 30 anos, 40 anos. O camarada pisou no pé, pisou na bola com ele na gíria popular, acabou, morreu a amizade, ele não consegue perdoar. Viveu, passou 20 anos construindo uma amizade, por causa de uma falha de um amigo, vai passar o resto da vida em inimizade. Que o homem irregenerado tem dificuldade para perdoar, infelizmente, né? O estado do homem caiu. Agora, o estado do homem em Cristo agora: vivificados pela graça. Por ato e bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecado, Deus imensamente nos amou, e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Os três subtópicos diz: alcançados pela misericórdia, vivificados por sua graça e exaltados por sua graça. Alcançados, vivificados e exaltados. Guarda essas três expressões, tá? Então, o homem agora ele foi alcançado, o homem foi vivificado e o homem foi exaltado. Tudo pela graça de Deus. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever atos divinos de amor e de misericórdia que alteram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Efésios 2:4. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Na verdade, é empatia, né? Quer dizer, sentir as dores dos outros. Deus põe em nosso lugar, na pessoa de Cristo Jesus, sente nossas dores. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas
abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que moveu o nosso Salvador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra misericórdia quer dizer misericardia. Miséria do homem e coração amoroso do homem, de Deus. Miséria, o estado do homem. Cardia, fala de coração. Coração amoroso de Deus. Glória a Jesus. Então, o homem é salvo pela graça, pelo amor de Deus e pela infinita misericórdia de Deus. Deus é rico em misericórdia. A ponto de Lamentações, capítulo de número 3, versículo 22, fala que a misericórdia do Senhor é nova a cada manhã, e é a causa de não sermos consumidas. Não é que ela renova, não, gente. Por favor, vê pessoas expressando: a misericórdia de Deus renova a cada manhã. Não é verdade. Só renova algo que se desgastou. E a misericórdia de Deus nunca desgasta. Sempre a mesma misericórdia. Quer dizer, a misericórdia de Deus é nova a cada manhã. Glória a Deus. Não foi nova ontem, nova hoje, porque a misericórdia é atributo, é qualidade própria de Deus. Nos Salmos, de número 103, o salmista fala assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, é tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele fala no versículo 3: porque Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara de todas as tuas enfermidades, que te redime da perdição e te coroa de benignidade, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Ele disse: como está distante o oriente do ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Que Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, mas segundo a multidão das suas misericórdias, porque Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Aleluia, glória a Deus. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Deus não competiu conosco. Glória a Deus, aleluia. Deus revelou o seu amor. Deus tão grande, tão infinito, revelou sua imensa misericórdia a um pobre homem pecador, porque lembra que nós somos pó. Glórias a Jesus. Segundo subtópico: vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Quer dizer, Deus viu o nosso estado. Deus manifestou o seu amor para com o homem ainda em pecado. Isso significa que nós éramos merecedores nós não éramos merecedores deste amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Esta frase quer dizer que nós nascemos de novo. João 3,3: não estamos mais mortos, mas Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido de Deus. Paulo diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então você não tem mérito. Olha o estado que você estava, que nós estávamos, e o que Deus em Cristo Jesus fez por nós. Então não é pelo que você faz. Eu até postei esse comentário outro dia, teci esse comentário e postei também no Facebook há dias atrás, que nós somos salvos não é pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus. A salvação não é meritória, é graça de Deus. Se é por graça, não é por mérito. Se for por obras, as obras anulariam a graça de Deus. Não é pelo que você faz, pelo que Cristo fez. Exaltados por sua graça. Então o homem, nós fomos alcançados
vivificados e exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha que coisa bonita. Fez assentar, eu vou ler esse texto com vocês daqui a pouquinho, tá? Fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são concedidos pela imensurável graça de Deus, por favor divino e merecido. Vejam só, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Vou ler com você dois textos que está aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 6, 2:6, e capítulo 1, versículo 3. Olha só, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha a posição que Deus exaltou este homem que estava caído. Olha, isso aí está exemplificado na parábola do bom samaritano em Lucas capítulo de número 10. Que o homem ferido foi roubado, ferido e abandonado meio morto à beira do caminho. Passou o sacerdote, que representa a lei, nada fez. Passou o levita, que representa a religião, também nada fez. Mas vindo o samaritano de viagem, vendo o caído, moveu-se de íntima compaixão, atou-lhe as feridas, colocando vinho, que representa o sangue de Jesus, colocando azeite, que representa o Espírito Santo, colocou sobre a sua cavalgadura, que representa a graça, levou para uma estalagem, que tipifica a igreja, e deu ao hospedeiro 2 dinheiros, representa o pastor da igreja. 2 dinheiros, representa 12 talentos de Deus, e deu uma ordem: cuida dele, até que eu venha, até que eu volte. Então o estado do homem e o estado do homem agora, outrora e agora. Glórias a Jesus. Não é maravilhoso isso? Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, nos exaltou. Olha, não só isso, olha o versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Ó bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Tudo em Cristo, amigo. Tudo em Cristo. O cristão está assentado nos lugares celestiais em Cristo e está abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo nas regiões celestiais. Tudo nas regiões celestiais. Tudo nas regiões celestiais. Por isso que o nosso reino não é daqui. Por isso que o crente não busca glória daqui. Um determinado missionário, ele trabalhou na obra missionária no continente africano por 14 anos. Ali adoeceu, contraiu malária. 14 anos depois ele volta para o seu estado de origem. Aí um artista, um músico, passou 13 dias também no continente africano, fazendo uma turnê, fazendo shows, e viajou no mesmo voo. Quando chegaram no aeroporto, seu destino final, tinha centenas de fãs ali esperando aquele artista, querendo tirar fotos, querendo autógrafos, mas não tinha ninguém para dar boas-vindas ao missionário. O missionário naquele momento entristece e fala: Deus, esse homem passou só uns dias ganhando dinheiro, fazendo shows lá fora. Olha a quantidade de pessoas que tem aqui para o receber, para o dar boas-vindas, mas não tem ninguém. Deus, eu me gastei na tua obra, eu adoeci pelo teu reino, conduzi vidas ao teu reino, não tem ninguém aqui para me dar boas-vindas. Naquele momento o Espírito Santo visita e o diz: meu filho, você ainda não chegou. Glória a Deus. Meu irmão, não busque recompensa aqui. A tua recompensa é lá na casa do Pai. Glória a Deus. Não busque recompensa aqui.
Talvez aqui você vai fazer, não vai ser visto. Você vai servir, não vai ser visto. Não vai ser recompensado aqui. Mas busque agradar a Deus. Paulo disse: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Próximo, mas eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quanto a minha coroa da vida me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Então não busque glórias aqui. Aleluia. Sua exaltação está na casa do Pai. Nós estamos abençoados. Todas as bênçãos espirituais, os lugares celestiais. Espiritualmente falando, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, e abençoados. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Mas fisicamente estamos na terra, né? Fisicamente estamos na terra. Talvez somos rejeitados, odiados, criticados, zombados aqui na terra. E todos os pastores, talvez, são chamados de ladrões. Eu não tenho consciência de desviar 10 reais da igreja, mas eu sou chamado de ladrão. Mas eu sei que não sou. Os pastores são chamados de ladrões, mas eu sei que não sou. Mas eu não busco glória daqui. Meu Senhor Jesus foi zombado aqui, foi criticado, perseguido aqui. Eu busco glória, glorificar o meu Senhor aqui. Enquanto viver aqui, eu sei que a minha exaltação está lá. Glórias ao nome de Jesus. Oh, louvado seja Deus. Para finalizarmos, estamos já caminhando para o fim, tá bom? Para finalizarmos, a salvação não vem das obras. Em Efésios 2, 8 e 9, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar boas obras. Duas coisas, viu? Interessante. O crente é salvo não é por méritos, não é por obras, mas o salvo deve praticar boas obras. Salvação não é por obras, mas o salvo pratica boas obras. Você deve praticar boas obras, não para ser salvo, porque você é salvo. Guarda isso. Você deve praticar boas obras não para ser salvo, mas porque você é salvo. Às vezes se ensina a salvação pelas obras. Está errado. Salvação pelas obras está anulando o sacrifício de Cristo. Salvação pela graça. Ao estado do homem caído, morto em ofensa de pecado. Boas obras não podem regenerar o homem regenerado, não pode gerar vida de novo. Boas obras não faz isso. Somente o poder, esse poder é Cristo Jesus, nosso Senhor. Graça com meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado, da ira vindoura. Ao mesmo tempo permite ao todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder, da maldade, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Então a palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor e merecido. Paulo disse em Romanos 3, 23, quer dizer, o homem salvo pela graça. Romanos 3, 23, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24, ele fala: sendo pois justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, gratuitamente, com meio de salvação. Ela mostra que a iniciativa da salvação veio da parte de Deus e por meio da graça que o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé à chamada do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos: salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Como já citei para vocês na lição atrasada, né? A graça pode ser resistida. Um exemplo disso é Jesus chorando por Jerusalém. Fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar-te
como a galinha junto os pintinhos, mas vocês não quiseram. Então, eles existiam a graça. Agora, obras como evidência do salvo, evidência da salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressa: isso não vem de vós. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforços humanos. Como a salvação é uma realidade, realização divina, nós somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Somos feituras de Cristo, criado para as boas obras. O pregador do século 17 e 18, ele dizia: fazer o bem, fazer o mal a quem nos faz bem é corrupção espiritual. Para fazer o bem a quem nos faz bem é retribuição social. Agora, fazer o bem a quem nos faz mal é perfeição cristã. Por isso que disse Jesus: sede perfeito, vosso Pai que está no céu. Então, a obra que Deus fez por nós na cruz é uma obra perfeita. Então, quando Deus olha do céu à terra, contempla a igreja, ele não vê um povinho melhorado, ele vê a obra perfeita de Cristo Jesus na igreja. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. José Nildo. Depois, o José Nildo vai fazer o questionário. Depois, se quiser ter as perguntas, os irmãos anotaram, estaremos respondendo, tá bom? Graças a Deus, louvado seja Deus. Deus continue abençoando o nosso pastor Edmundo, no nome santo do Senhor Jesus. Então tivemos aí, né, meus irmãos, mais um ensinamento de mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Louvado seja Deus, porque o objetivo da escola bíblica é isso, meus irmãos, é ensinar o verdadeiro evangelho, é ensinar Deus. Então vamos dar prosseguimento aos trabalhos da escola bíblica dominical e vamos louvado seja Deus, para refletir de liberta o pecado para a vida com Cristo. Responda a primeira pergunta. Segundo a lição, qual o conceito de morto? Versículo 1. A resposta: o conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Segunda pergunta: cite as atitudes erradas adotadas na vida passada antes da regeneração do salvo, conforme a lição. A resposta: andaste segundo o curso deste mundo, andaste segundo o príncipe da potestade do ar, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Terceira pergunta: após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, o que Paulo passa a descrever? Resposta: Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Quarta pergunta: segundo a lição, o que significa a frase "nos vivificou juntamente com Cristo"? A resposta: esta frase quer dizer que nascemos de novo, não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Quinta e última pergunta:
Que transformação ocorreu nos salvos? Resposta: agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas se passaram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Volto a palavra novamente ao pastor Edmundo, que acredito que tem algumas perguntas que os nossos ouvintes internautas perguntaram. E tem sim, irmão José Nilton. Tem aqui 7 perguntas. Perguntas interessantes, viu? É que o nosso irmão José Augusto, ele pergunta assim: se eu aceitar Jesus, precisar pedir perdão a alguém que não tenho mais contato, caso eu não peça perdão por causa da falta de contato, Jesus não perdoa mesmo assim? Olha só, irmão. Primeiramente, Deus sonda a motivação. Deus trabalha com motivação, porque Deus sabe se você realmente quer ou não perdoar esta pessoa, se você realmente perdoa. Vou te contar uma experiência. Quando você tem motivação, você quer realmente acertar as arestas, né? Você quer a reconciliação. Deus cria meio. Veja Gênesis capítulo 32, Deus criou meio, reencontro de Jacó com seu irmão Esaú. Deus criou meio. Observe bem, quando você ora a Deus com propósito, olha só, Deus mandou Jacó voltar, Jacó volta, Deus manda um anjo, luta com Jacó no Vale de Jaboque, o abençoa. Agora o mesmo Deus que mandou Jacó voltar é o mesmo Deus que moveu o coração de Esaú para ir em busca de encontro. 20 anos atrás eram inimigos, agora estavam os dois abraçados, chorando no ombro do outro. Porque Deus é um Deus que promove reencontro, viu? Então olha, Deus promover reencontro. Vou contar uma experiência. Meu ex-pastor, saudoso pastor Agostinho, já dorme no Senhor, da cidade de Penedos, em Alagoas. Ele disse que teve uma desavença muito séria com um amigo, ou seja, com um rapaz na sua cidade, e foi muito sério mesmo, a ponto de agressões. E ele foi embora para São Paulo. Os anos se passaram, aceitou Jesus como o Senhor e Salvador. E um dia, andando bem no centro de São Bernardo, na rua Marechal Deodoro, a principal rua de comércio da cidade, quando ele ergue a cabeça, ele está de cara com esse rapaz. Como pode? Foi aqui no estado do Alagoas, no sertão, no Penedos. E ele foi embora para São Paulo. E a providência divina também levou esse rapaz para São Paulo. E lá em São Paulo os dois se reencontraram e reconciliaram. Deus criou meio do reencontro. Então quando você ora a Deus, Deus providencia meio, meu irmão. Pode orar a Deus: Deus, eu quero me acertar com fulano, prepara a minha oportunidade, nós nos reconciliarmos, no nome de Jesus. Tá bom, irmão? Agora, tem outra pergunta aqui. Isso aqui é da Samanta Cristina, né? Samanta Cristina aceitou Jesus também em nossa live esses dias. Ela fala assim: como se libertar de uma vez por todas dos pecados? Ô Samanta, o primeiro passo é entregar Jesus, porque Jesus é o libertador. Jesus liberta não de alguns pecados, Ele liberta de todo o pecado. Ele diz 8,36: mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando há uma entrega total, Jesus liberta integral de todo o pecado. Mas guarda uma coisa, Samanta: Jesus não liberta da natureza do pecado. Ele nos liberta da algema do pecado, que o pecado é uma algema. Ele nos liberta da consciência pesada dos pecados. Ele nos liberta das consequências do pecado, nos liberta do juízo sobre o pecado. Mas a natureza pecaminosa, ela está em nós, tá? Então todos os dias precisamos estar aos pés da cruz, porque o mundo peca por prazer, e o crente, quando peca, por falta de vigilância. Quando ele peca ou se sente mal com o pecado, ele logo vai aos pés de Jesus, se arrepender, chorar e misericórdia. Tá bom? Agora tem outra pergunta aqui do Rafael Moreira. Isso aqui também aceitou Jesus em nossa live. Ele fala assim: pastor, eu oro, mas não consigo me libertar
da pornografia. O que devo fazer? Primeiro, irmão, primeiro passo, tem um texto aqui no Salmo 34, Salmo 34, se não estou enganado, segura aí, tá? Versículo 12. Salmo 34, 14, fala assim: aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz e siga. Primeira coisa, essa frase eu aprendi há muitos anos atrás. Eu ainda era novo crente, aprendi com o R.R. Soares. Eu não vou deixar de ser humilde, vou citar com quem eu aprendi. Ele disse assim, ó: meu irmão, para você se libertar, é deixar uma coisa e fazer outra. Ele falou assim, ó: aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz e siga-me. Ou seja, Jesus falou assim: se teu olho direito te escandalizar, arranca-o. Ou seja, não é arrancar o seu olho, não é você se mutilar, não, é você arrancar o olho do mal. Por exemplo, se você não consegue viver sem a rede, se a rede social te leva ao pecado, é melhor viver sem a rede social do que viver sem a salvação. Tá bom? Então, aquilo que te induz ao pecado, você excluir, não somente, você sabe que a sua tentação está ali, então fugir dela. A Bíblia fala assim, que o homem prudente vê o mal e foge, mas o tolo passando e cai no laço. Por exemplo, você sabe que você tem a tentação. Por exemplo, já li caso de moça também viciada em pornografia, desde a infância, e não conseguia aceitar Jesus, não conseguia se libertar. E logicamente a orientação é sempre a mesma, ou seja, coisas boas, porque o diabo não conseguiu vencer Jesus. Jesus sempre estava cheio do Espírito Santo, sempre orando, sempre jejuando, sempre lendo a Bíblia, sempre com a mente ocupada. Você mente ocupada, mente vazia, meu dizendo, é a oficina do diabo. Ou seja, o diabo não conseguia achar espaço na agenda de Jesus. O diabo escraviza quando ele acha espaço na sua agenda. Se você não dá espaço para o diabo na sua agenda, consequentemente, ele não vai lhe escravizar. Amém? No nome de Jesus. Tem mais aqui duas perguntas, já vou terminar, viu? Essa aqui é da Luzia Félix. Qual o primeiro passo para arrependimento? É fé, irmãozinho. Fé. Para arrependimento é fé. Fé no sacrifício de Jesus. Mas você pode perguntar, mas eu já sou crente. Eu já sou crente. Entenda bem. Mas quando o crente peca, ele sente angústia. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 7, 2 Coríntios 7, 10, que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Então quando o crente peca, ele sente tristeza na alma, que ele entristece. Versículo 30. Consequentemente, essa tristeza é provocada pelo Espírito Santo para levá-lo ao arrependimento. Tá bom? Na misericórdia, no sacrifício de Jesus. Glória a Deus. A quinta pergunta, essa aqui é da Nádia Silva. Ô Nádia, entenda bem. Se Satanás, ela fala assim, se Satanás não pode tocar, porque vemos muitos crentes passando por coisas ruins. Presta atenção. Ela diz, se Satanás, porque vemos muitos crentes passando por coisas ruins. Entenda bem. Satanás não pode tocar no crente. Isso aqui é por fundamento bíblico. João disse assim: filho, vós sois de Deus, e o maligno não vos pode tocar. A Bíblia diz. Vê no capítulo de número 23 do livro de Juízes, quando Balaque chamou Balaão para amaldiçoar Israel. Quando Balaque levanta o primeiro altar, Balaão vai oferecer sacrifício. Quando ele abre a boca para tentar amaldiçoar, põe bênção na boca dele. E Balaque fala: Balaão, eu estou te pagando para você amaldiçoar, você está abençoando. E ele disse assim: eu não posso amaldiçoar o que Deus já abençoou. E ele disse mais: contra Israel não adianta encantamento. E disse mais ainda: Deus é com Israel, por Israel e em Israel. Deus é por eles, Deus é com eles, Deus está neles.
Então não adianta, o mal não pega, porque Deus está com eles, Deus é por eles e Deus está neles. Agora, por que você vê crentes passando por, como diz a expressão aqui no sertão, por perrengue, né? Não é assim que fala aqui? Vê crente passando por perrengues, né? Por quê? Há muitos fatores. Um deles, muitas vezes, por legalidades. A Bíblia fala assim: não deis lugar ao diabo. E tem crente que não vigia, dá legalidade ao diabo. E o diabo procura espaço, procura brechas. Então, muitas vezes por legalidades. Porque você já vi crente ficar endemoniado, crente possesso. Mas esse crente ficou possesso porque não é salvo, que é crente nominal. Não é porque está na igreja que está em Cristo, não. Que está em Cristo é nova criatura, e o diabo não pode tocar. Mas você pode dizer, porque vemos que ele passa momentos ruins. Minha irmã, aflições é bíblico, nós vamos passar. Vou citar 3. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33: digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Paulo disse em Atos capítulo 14, versículo 22, ele fala assim: porque por muitas tribulações nos importa entrarmos no reino de Deus. Ele disse em Filipenses capítulo 1, versículo 29, ele fala assim: ó Filipenses, a vós concernente a Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Uma coisa é passar aflições, é sofrer pelo nome de Jesus, sofrer pela fé. Outra coisa é dar legalidade ao diabo e deixar que o diabo entra e bagunça, né? Destrua a família, faz tudo que não presta, né? Aí muitas vezes é por legalidades. Amém? E finalizando a última pergunta, essa aqui é da Larissa Ferreira, que também aceitou Jesus conosco aqui na live, graças a Deus, eles todos nos acompanhando. Ela fala assim: pastor, minha mãe fumava, hoje não fuma mais. Isso pode ser chamado de libertação? Mas ela não é crente. A Larissa sempre faz perguntas intrigantes. Mas pode perguntar, Larissa, eu não acho ruim não. Larissa, o ser humano, ele consegue deixar de fumar, consegue deixar de beber, sem ser crente. Consegue se libertar do pecado e ser salvo sem aceitar Jesus. O ser humano consegue, sozinho. Ateu consegue deixar de fumar, e ateu consegue deixar de beber. Isso se chama determinação. Determinação. O ser humano está determinado. Isso não quer dizer libertação. Ele venceu. Não. Liberto por Jesus, que a algema do pecado está nela. Se ela não aceitar Jesus, ela não é salva. Ela precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador para ser liberto do pecado. E pecado não é simplesmente beber, fumar, ou usar droga, ou prostituir, não. Pecado é aquilo que a sua natureza o leva a praticar. Tudo aquilo que está em desconformidade com a palavra de Deus é pecado. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Tem mais uma pergunta, irmão Lucas? Tem mais uma? A 4, essa aqui é do Diógenes Carvalho, né? Muito bem. Mas essa mulher que foi encontrada no ato, nenhum arrependimento. Outra pergunta interessante. Mas essa mulher que foi encontrada no ato pecando não demonstra nenhum arrependimento antes que Jesus a perdoasse. Então, como saber se ele arrependeu mesmo? Aí eu trabalho um texto com outro texto de Mateus, capítulo de número 19, capítulo 9. Lembra quando Jesus, se levaram aquele homem paralítico deitado numa cama diante de Jesus? Jesus logo declarou: filho, perdoados estão os seus pecados. Mas o texto não revela ele se arrependendo. Jesus fala, Jesus vendo a fé deles. Deles quem? Dos que o conduziram. Jesus logo declarou a fé. Porque Jesus, ele vê não como o homem vê. Jesus é Deus onisciente. Ele vê fé e arrependimento no coração do homem.
Então, tem pessoas que professam com a boca, mas interiormente não. Tem pessoas que professam com os lábios, eu aceito Jesus, e até chora. Chorar por choro, se chora em velório, se chora em formatura, se chora em festa, se chora quando alguém chega de viagem, chora tanta coisa. Nem sempre choro é sinal de arrependimento. Nem todos que confessam com a boca estão falando a verdade. E Jesus olha para o coração. Tem pessoas que se arrependem. Lá no coração dessa mulher, Jesus viu fé salvadora. Ela já estava quebrantada. Jesus viu fé salvadora. Mesma coisa do paralítico. Jesus viu fé salvadora, pois que declarou o perdão, que ele não erra. Que é impossível Deus fazer duas coisas, tá? É impossível Deus perdoar um pecador que não se arrepende, por causa do seu senso de justiça. E é impossível Deus deixar ele perdoar um pecador arrependido. Amém? Que Deus abençoe. Na próxima lição, se Jesus não voltar, vocês podem fazer mais perguntas. Para nós é um prazer ter vocês interagindo conosco. Isso é gostoso na escola, tá? No nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. À noite tem mais. Tem a transmissão da nossa live, do nosso culto abençoado hoje à noite, no nome de Jesus. Tem mais pergunta aí, Lucas? Tem não, né? Muito bem. Eu agradeço a você pela sua companhia. Mas você que ouviu a palavra, ainda não aceitou Jesus, você pode aceitá-lo agora. Ele pode lhe salvar agora. Ele quer lhe salvar agora. Ele quer lhe perdoar agora. Glória a Deus. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida hoje. A gema do pecado, da escravidão do pecado. Quer lhe perdoar, quer apagar o seu pecado, escrever o teu nome no livro da vida, quer te declarar salvo hoje. Hoje você pode ser salvo. Você pode ser salvo. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Se tiver, Lucas. Se tiver, eu quero orar com você. Tem alguém? Só dá um sinalzinho na sua live. No nome de Jesus, para nós é um prazer. Estamos aqui para isso, viu? Para cuidar de pecadores. Porque Jesus é amigo de pecadores, tá? Guarda isso. Ele é chamado de amigo dos pecadores. Ele odeia o pecado, mas ama os pecadores. Oremos. Maravilhoso Deus, nós bendizemos ao Senhor por esta manhã abençoada de vitória. Deus, na tua casa, aprendendo do Senhor a tua gloriosa e bendita e infalível palavra. Ó Deus, te dou graças, Pai, pela salvação que eu não mereço. A salvação que o Senhor nos deu gratuitamente, pela obra expiatória de Cristo Jesus, consumada lá no madeiro, na cruz do Calvário. Meu Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Peço a Deus, dá um dia de paz, de graça e saúde. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada ouvinte, cada servo do Senhor. Abençoa a todos, Pai, dê um dia na tua presença. Que o culto desta noite, a transmissão seja abençoada. Deus, Pai, venha redundar em salvação. Para a glória do Senhor, se oramos. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Tem mais o quê? A Nádia Silva está dizendo: eu quero voltar para Jesus. Nádia, eu vou orar por você agora. Glória a Deus. Glória a Jesus. Peça a Jesus perdão agora. Pede a Jesus misericórdia. Ele é misericordioso para lhe perdoar agora. Glória a Deus. Agora nós vamos orar. Grande Deus, neste momento, Pai, te apresento a Nádia. Jesus, ela é preciosa para ti. Ó Deus, Pai, o Senhor a viu ainda, o seu corpo ainda informe. Deus, Pai, o Senhor desenhou a vida desta mulher. Visite-a nesta manhã com graça, com misericórdia e perdão. Ó Deus, salva esta mulher. Salva, meu Senhor. Ó Deus, entra na vida dela, liberta de toda algema do pecado, toda escravidão satânica. Pai, liberta, Deus, pelo nome de Jesus. Pai, Santo, ela a salvação, decreta, Pai, ela salva hoje. Vem, Jesus amado, batizá-la no corpo de Cristo, ligá-la no corpo de Cristo, Jesus, como salva. Ó Deus, Pai, abençoa a alegria da salvação, Pai, e a paz do Senhor na alma, e abençoa para a glória de Deus. Senhor, oramos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Deus te abençoe, Nádia. Mas Nádia, fica firme, não deixe Jesus por nada. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, segundo nós todos, digamos todos juntos, amém. Deus te abençoe, no nome de Jesus.